mencionei a vocês sobre essa resistência que Jair Bolsonaro vem enfrentando em relação aos católicos. Essa apuração de que ele está tentando fazer um ato grande ali aos pés do Cristo Redentor é do nosso analista Caio Juqueira. Então, interlocutores estão tentando chegar até as lideranças católicas no Rio de Janeiro, junto à Arquidiocese do Rio de Janeiro, para uma tentativa de fazer ali um ato grande com as pessoas, com os católicos no Cristo Redentor. Só que está havendo ainda uma certa dificuldade, porque, segundo a Igreja Católica, não há o interesse de boa parte das dioceses de uma vinculação da instituição com a política. Então, agora a gente vai descobrir de que forma que isso deve avançar. Por outro lado, o candidato Lula do PT está buscando construir uma carta dedicada aos evangélicos. Então, se um busca os católicos, Jair Bolsonaro, outro busca os evangélicos, Lula. Lula disse que não escreveria a carta porque, se ele fosse escrever carta para todo mundo, ele teria que escrever 500. Mas os auxiliares de campanha dizem que sim, que haveria a necessidade de sinalizar mais diretamente para esse público. Inclusive, essa é uma apuração da nossa analista Basília Rodrigues, que está em destaque lá no site da CNN Brasil. A previsão é de que esse manifesto seja publicado na próxima segunda-feira. A articulação pelo apoio desse eleitorado religioso tem no comando a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Diversos políticos, religiosos ou não, que apoiam Lula, passaram a defender essa manifestação depois do primeiro turno. O voto evangélico é considerado decisivo para essa última etapa das eleições. De acordo com fontes ouvidas pela CNN, o petista recebeu em mãos sugestões com termos da carta e se comprometeu com aliados a assinar esse documento. Em entrevista à CNN, o cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Adriano Oliveira, falou das pautas que até o momento têm marcado essas eleições e quais são os seus significados. Vamos acompanhar um trecho. O lulismo ele é um fenômeno de massa. Ele não é um fenômeno ideológico, ele é um fenômeno tipicamente econômico. Isto é, os eleitores votam no Lula em virtude de uma memória positiva com a economia do seu governo. O bolsonarismo é um fenômeno de massa, mas ele não é um fenômeno econômico. Ele é um fenômeno basicamente moral e ideológico. Neste caso, os eleitores votam no presidente Bolsonaro em razão da identificação com o discurso do candidato. Esse discurso baseado numa agenda moral. Eu sempre frisei que essa eleição ela seria dividida em duas narrativas. Uma narrativa, que seria a narrativa moral, trazida pelo presidente Bolsonaro, e a narrativa econômica, trazida pelo ex-presidente Lula. Qual seria a vencedora? No primeiro turno, não deu para afirmar e ainda não dá de qual narrativa será a vencedora. Nós temos, de um lado, fortemente, intensamente, uma narrativa moral trazida pelo presidente da República, a qual continuará vindo à tona, e, por outro lado, o ex-presidente Lula, trazendo fortemente a narrativa econômica, resgatando a memória do seu governo, mas também tendo que incorporar uma narrativa moral. No momento em que ele sinaliza para os evangélicos, no momento em que ele mostra preocupação com esse debate moral. Então, nós estamos diante de um fenômeno novo no Brasil, qual seja, uma eleição onde eu tenho narrativas econômicas disputando com narrativas morais. Obrigado, professor. E para entender de que modo a religião pode pautar os eleitores na busca pelo candidato, a gente preparou uma linha do tempo com os fatos históricos para contextualizar aqui ao vivo. Em 1988, houve a promulgação da Constituição Cidadã. Então, 32 representantes ligados a denominações evangélicas fizeram parte da Assembleia Constituinte. Em 1993, como vocês percebem ali, foi realizada a primeira edição do evento religioso Marcha para Jesus. Em 2001, foi criado o Dia da Bíblia. 9 anos depois, lá em 2010, o Dia do Evangélico. E em 2019... Portanto, ali na legislatura anterior do Congresso, foram eleitos 85 deputados federais e 7 senadores de orientação evangélica. E você viu que o primeiro marco dessa linha do tempo é a Constituição de 88. Então, vamos ao que diz o texto. O artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença de todos os brasileiros, inclusive com a garantia de proteção a locais de celebrações. E tem também o artigo 19. É vedado à União, às unidades federativas e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, impedir o funcionamento ou manter relações de dependência com seus representantes, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público.
Mas, de fato, o que observamos nesta eleição é que o debate religioso está posto, principalmente neste segundo turno, com ambos os candidatos partindo para cima, vamos falar assim, entre aspas, dos líderes religiosos na tentativa de estabelecer um diálogo não só com esses líderes, mas com todos aqueles que os seguem também.